Olá, eu sou a Renata Nakano, sou idealizadora e diretora-geral do Clube de Leitura Quindim. Hoje eu vim aqui falar com vocês sobre livros com palavras difíceis. Eu resolvi fazer esse vídeo porque eu sinto que alguns pais têm receio de ler com seus filhos livros com palavras que são menos recorrentes em nosso cotidiano, principalmente quando essa leitura é feita com bebês ou crianças menores. Então, primeiro a gente precisa falar sobre o processo de aquisição de linguagem. Principalmente para bebês e crianças pequenas, esse processo ele não se dá de maneira muito didática, ele acontece de maneira mais orgânica. Conforme a criança vai ouvindo aquele som, aquela palavra, no seu cotidiano, nas mais diferentes situações, ela vai passando a compreender e internalizando o seu significado. Então, se a gente não apresentar novas palavras, o vocabulário ele não vai ser ampliado. E se a gente não apresentar obras que tragam essas palavras mais complexas, a criança não vai ter acesso a ela. E aí vai acabar não ampliando o seu vocabulário também. Daí a necessidade da gente apresentar obras com palavras também desconhecidas. Daí vem aquela questão, será que eu preciso interromper a leitura para explicar o significado daquela palavra que a criança desconhece? Você até pode fazer isso, um pouquinho, algumas vezes, mas não pode fazer disso algo extremamente didatizante e elucidativo, porque senão você acaba perdendo um pouco o ritmo da história, a fluência da leitura e acaba tornando a leitura um pouco pesada. A ideia é que ela vá organicamente aprendendo aquele significado. Se ela perguntar o que aquilo significa, você para e responde, explica. É importante ter essa troca, mas não é obrigatória. A questão é, o mais importante é o tom. Se a gente assume um tom professoral, a gente pensa a leitura compartilhada não como uma troca entre a criança e o adulto. A gente acaba pensando a leitura compartilhada como algo hierárquico, algo em que o adulto, sabedor, detentor do conhecimento, vai trazer para a criança. E para a coisa funcionar de maneira gostosa e maneira mais potente para ambas as partes, é importante que a gente fique lado a lado com a criança, que a gente se coloque numa relação horizontal com ela, em que o adulto vai trazer o seu repertório, a sua experiência de vida, e a criança vai trazer o seu olhar mais livre, o seu olhar menos condicionado, que tende a fazer associações que nós adultos muitas vezes não conseguimos. E o encontro desse olhar, ele só é possível a partir do momento que a gente se coloca lado a lado com a criança. Se a gente chega com uma leitura para ensinar alguma coisa, a gente deseja, eu quero ensinar alguma coisa com a criança naquele livro, você já está pressupondo que você sabe mais que ela e que você vai... E aí você acaba adotando um tom professoral, e esse não é o objetivo de uma leitura literária da qual a gente quer que desenvolva o gosto e o prazer pela leitura. Outro ponto interessante em relação a isso é que nós adultos associamos muito as palavras ao seu significado. E a palavra, ela tem outras dimensões. A palavra não é só significado, ela é som, ela é ritmo. Ela tem outras esferas que a criança, por não ter já internalizado o significado, ela tende a explorar de uma maneira que nós adultos às vezes temos mais dificuldade. Daí tantos livros infantis que brincam com a sonoridade das palavras. Porque é isso, você está vendo por um aspecto mais concreto, que o adulto às vezes não consegue enxergar. Olha aí só como é interessante, quando o adulto se coloca lado a lado com a criança, de repente ele começa a perceber novamente essas dimensões da palavra que muitas vezes ele não conseguia mais enxergar. Então, às vezes, é uma palavra com uma sonoridade divertida ou uma palavra até diferente para os pais, que nem os pais conhecem. E aí, quando ele vai ler aquela obra, aquela palavra, ele acha aquela palavra muito difícil e dá uma gaguejada. E ele mesmo não sabe o significado daquela palavra esdrúxula, Mas às vezes não é uma questão de significado, às vezes é uma questão justamente do fato dela ser uma palavra difícil ou com, de certa maneira, trave a língua. E a brincadeira aconteça muito nesse sentido.
Então eu trouxe aqui 2 livros para exemplificar esse ponto de como as palavras difíceis podem ser divertidas e que as crianças não precisam necessariamente saber do significado para apreciar aquela leitura. A primeira obra é essa daqui, Dino e Saura. Esse daqui é um livro do Fernando Vilela. Nós enviamos esse livro para os pré-leitores, que são as crianças de 0 a 2 anos. E é uma história muito divertida sobre 2 dinossauros e no meio o autor insere os nomes científicos para cada dinossauro. E o melhor é que são nomes de dinossauros brasileiros, então, né, haja colonização cultural que a gente sofre, a gente não conhece os dinossauros brasileiros. Além de perder a comida, ele quase virou refeição do faminto Picnonemossauro. Picnonemossauro. Gente, que palavra difícil. Eu não consigo, eu mesma tenho dificuldade de pronunciar. E aí vira uma brincadeira você falar aquela palavra. Picnonemossauro. Enfim, vira uma outra coisa. Não importa que eu não saiba o que é um picnonemossauro. A graça é justamente esse quebra-língua que faz com que o adulto muitas vezes não consiga reproduzir aquela palavra da mesma maneira como a criança no momento de apreensão do vocabulário e de apreensão da linguagem de maneira geral. Assim, dá para brincar, explorar essa palavra de muitas maneiras com a criança, assim, independentemente do significado dela. E a criança pode explorar essa palavra de outras maneiras também, inclusive em relação ao aspecto visual da palavra, do desenho, porque a palavra, a letra, ela também é um desenho. A gente não precisa ter um preciosismo em relação ao significado. Outro livro que eu trouxe aqui é o Passarix do Meu Quintal, da Blandina Franco e do José Carlos Lolo, com participação especial da maravilhosa Tatiana Belinque. Aqui a gente tem uma antologia de limericks sobre pássaros. Para quem não sabe, os limericks são poemas curtos e que brincam com nonsense. Eu vou ler um aqui para vocês. O pedrônio de uma perna... O pedrônio de uma só perna que sempre pousa na cisterna. Desequilibrado, mal ajambrado, o seu pouso é uma baderna. E todos os limericks, eles vêm acompanhados de uma ilustração linda do pássaro. Então, assim, a criança pode não saber o que é uma cisterna. Talvez nem os adultos vão saber o que é mal ajambrado. E provavelmente nenhum dos dois conhecem o pedrônio de uma perna só. Mas, olha só que legal, fica a sonoridade da perna, cisterna, baderna e desequilibrado, mal ajambrado. Então, assim, precisa saber o que é uma cisterna para se deliciar com esse poema? Claro que se você quiser saber e explicar depois o que é cada coisa, fica à vontade. E é super legal vocês mergulharem nisso também depois da leitura e com calma. Mas a intenção aqui é muito mais brincar com o aspecto sonoro das palavras. Olha esse outro que a Júlia gosta. E o risolo da barba longa? Que rápido, sem mais delonga. Sai cantando, logo avisando, com ele não há milonga. E aqui a ilustração muito doida do risolo da barba longa. Então, gente, dá para perceber que o foco aqui não precisa ser o significado de tudo, como milonga, por exemplo. E sim essa brincadeira gostosa entre risolo da barba longa, delonga, milonga. Nem sempre você vai parar a leitura por causa de uma palavra diferente. Deixa a criança fruir, deixa a criança ir apreendendo, internalizando o significado daquela palavra conforme ela for ouvindo. Até mesmo porque você não precisa saber o significado daquela palavra, porque a brincadeira e o encanto daquela obra podem passar muito mais pelo som e pelo aspecto concreto da palavra. Depois é uma delícia você mergulhar e pesquisar tudo que você não sabe. Bem, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se faltou abordar algum tópico ou vocês têm alguma outra dificuldade ou alguma dúvida que gostariam de aprofundar em relação a esse assunto, deixem seu comentário aqui, que eu estou sempre olhando e tirando ideias de vídeos a partir do que vocês trazem. Não esquece de curtir o vídeo, isso é muito importante pra gente, se inscrever no canal e ativar as notificações. A gente está subindo toda semana vídeos super legais sobre leitura com crianças e
lembrando de convidá-los para conhecer o nosso site quindim.com.br, o link está aqui na descrição. O Clube de Leitura Quindim é um projeto de impacto social que já atingiu mais de 12 mil crianças, enviando livros de alta qualidade para o Brasil inteiro. Inclusive, todos os livros que a gente mostrou aqui já foram enviados para os nossos assinantes. Então é isso, gente. Compartilhem o vídeo com os outros pais que vão gostar dessas dicas e até o próximo. E até lá, boas leituras!